Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: quem acredita que será arrebatado no toque da quarta trombeta, então não precisaria conhecer o que a Bíblia diz sobre o toque das 3 últimas trombetas? Muito bem. No meu comentário sobre a entrevista de um pastor da Maranata ao canal R-Mix, eu disse que a presidência da Maranata direciona o estudo bíblico dos seus membros de modo a ocultar deles coisas que eles deveriam saber e não sabem. Como, por exemplo, eu dei de exemplo que os membros da Maranata não conhecem o conteúdo bíblico que se refere ao toque das 3 últimas trombetas do Apocalipse. Bom, eu não pretendo fazer nenhum estudo a esse respeito, nessa oportunidade, até porque exigiria uma explicação muito mais sistematizada, muito mais complexa de todo o livro do Apocalipse, desde o seu primeiro capítulo. Mas eu vou aproveitar um estudo sobre a quarta trombeta que foi apresentado na Rádio Manaim, no quadro Conversas Bíblicas, onde um renomado pastor e professor de seminário da Maranata apresentou, então, a teoria do arrebatamento da igreja no toque da quarta trombeta. E, a partir, então, desse estudo, eu vou fazer aqui apenas alguns comentários sobre, especificamente, 3 questões abordadas nesse estudo do professor do Manaim. A primeira observação que eu vou fazer diz respeito ao fogo do incensário derramado sobre a terra, para mostrar que esse fogo ele não pode ser o Espírito Santo, como afirmou o professor da Maranata. A segunda observação será sobre a incoerência entre os sinais do toque da quarta trombeta e o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E a terceira observação será sobre um comentário feito por um pastor da Maranata a respeito da desnecessidade de se aprender o restante do livro do Apocalipse, das trombetas, uma vez que eles pensam que serão arrebatados já no toque da quarta trombeta. Muito bem. Vamos então à primeira questão, que é sobre o fogo do incensário derramado sobre a terra. Vejam o que disse o professor da Igreja Maranata sobre essa questão. Esses sinais que estão profetizados aqui no livro do Apocalipse começam com um detalhe muito importante que está no capítulo 8, versículo 5, e eu gostaria até de compartilhar com os irmãos a leitura desse versículo. Diz assim: "E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos." O versículo 5 aponta que esse 8º anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e derramou sobre a terra. Isso representa, pastor Josias e irmãos, o derramar do Espírito Santo nessa última hora, uma intensidade maior da presença do Espírito Santo sobre a terra, para que a igreja fiel perceba esses sinais proféticos e se prepare para a volta do Senhor Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja. Muito bem. Então, para a Igreja Maranata, a revelação é que o fogo derramado na terra, logo após ter subido diante de Deus a fumaça do incensário, com a oração dos santos, seria então o Espírito Santo derramado sobre a terra para preparar a igreja para o arrebatamento. Bom, é só você prestar um pouquinho de atenção no que eu vou dizer agora e você vai então chegar à conclusão de que esse fogo que foi derramado não pode ser o Espírito Santo. Primeiramente, observe que o derramar deste fogo parece ser uma resposta de Deus ao chegar diante dele a fumaça com a oração dos santos, então vem como se fosse uma resposta. Ou seja, as orações dos santos chegam até Deus e logo em seguida o anjo enche o incensário com fogo do altar e derrama sobre a terra. E quando ele faz isso, acontece o quê? Uma euforia, alegria, exultação, manifestações de línguas estranhas? Não.
não foram essas as manifestações que aconteceram junto com o derramar do fogo do altar na terra. Não, definitivamente não. O verso 5 do capítulo 8 do livro do Apocalipse diz que o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar, lançou sobre a terra e houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Isso mesmo, são manifestações aterradoras que assustam as pessoas. Vocês se lembram que quando Deus deu os mandamentos ao povo, aos hebreus, houve uma manifestação semelhante. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som das trombetas e o monte fumegando, todos tremeram assustados. E ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Êxodo capítulo 20, versos 18 e 19. Ora, esse tipo de manifestação era realmente aterradora, e por isso os homens nem mesmo podiam se aproximar. Logo, essa não é uma manifestação que nós podemos comparar com o batismo com o Espírito Santo. Que no caso do Espírito Santo, ele não somente está perto, mas ele está dentro do homem, não precisa de uma distância. Mas para que não reste dúvidas, vejam que esse tipo de manifestação de Deus, com relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto, esses acontecimentos estão repetidos em uma outra passagem do próprio livro do Apocalipse, no capítulo 16. Você vai ter, então, o derramar da 7ª taça da ira de Deus. E ela é acompanhada exatamente dos mesmos eventos. Vejam só. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. Apocalipse 16, versos 17 e 18. Eu acho que fica bem claro, não é mesmo? No livro do Apocalipse, relâmpagos, vozes, trovões e terremoto estão associados a juízo e não a um derramamento do Espírito Santo. Vejam também que as duas testemunhas do Senhor, em Apocalipse capítulo 11, da boca delas saía um fogo que devorava os inimigos. E depois que elas morreram e ficaram 3 dias e meio jogadas na terra, Deus as ressuscitou e as chamou para cima, e com uma forte voz. E naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus do céu. Apocalipse 11, verso 13. Então, o fogo, a forte voz e o terremoto de Apocalipse 11 falam de quê? De um derramar do Espírito Santo ou de uma manifestação da justiça e do juízo de Deus? Amados, até mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a palavra terremoto está associada a um sinal dos tempos, mas não como bênção, e sim como um anúncio da justiça de Deus que está prestes a se manifestar. Agora eu vou mostrar que há um equívoco quando o professor da Maranata compara o batismo com o Espírito Santo com o batismo com fogo. Vamos ver o que ele disse a esse respeito. Daí a importância desse fogo que é lançado sobre a terra, quando João Batista diz: eu vos batizo com água, mas virá após mim aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele demonstra, ele dá à igreja essa capacidade de entender a profecia do Senhor Jesus. Então, para nós, a 4ª trombeta é a última trombeta, e nós vamos explicar isso ao longo desta conversa nossa. Eu tenho no site um estudo bem detalhado para mostrar que o fogo na Bíblia não é símbolo do batismo do Espírito Santo, mas eu acredito que no contexto de hoje basta nós falarmos sobre João Batista para que esse vídeo também não fique muito longo. Ora,
Um dos grandes subterfúgios de quem quer distorcer textos bíblicos é exatamente usar versículos isolados, tirando esses versículos dos seus contextos. Então nós temos que, para entender, nós temos que colocar o versículo do batismo do fogo, ali em João Batista, no seu devido contexto. No exercício do seu ministério profético, João Batista começou a receber muitos fariseus e saduceus que vinham então para serem batizados por João. Mas João percebeu que eles não eram sinceros. E para fazer a diferença entre o batismo que ele praticava e o batismo que Jesus iria realizar, ele exortou esses fariseus e saduceus ao arrependimento sincero, dizendo a eles o seguinte: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Perceberam que ele, desde o início do seu pronunciamento, já deixa bem claro o destino das árvores que não produzem o fruto, o bom fruto, o fogo da ira vindoura. Então esse fogo não é outra coisa senão o juízo, não é mesmo? Então, no versículo seguinte, no verso 11, ele continua dizendo o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, primeiro ele diz que virá fogo da ira vindoura sobre a árvore que não produz bons frutos, frutos dignos de arrependimento. E em seguida ele diz que estava batizando para o arrependimento, mas que em seguida viria alguém que não batizaria apenas com o Espírito Santo, mas batizaria também com fogo. Entenderam? Ele fala de dois batismos diferentes, de duas iniciações, de duas experiências distintas. A primeira seria o batismo com o Espírito Santo, para quem produz frutos dignos de arrependimento, e a segunda seria o batismo com fogo, para aqueles que não se arrependessem de suas más obras. Esse segundo batismo, então, o com fogo, é exatamente o juízo reservado a quem não se arrepende, não é o batismo com o Espírito Santo. Se por um lado, quem se arrepende é batizado com o Espírito Santo, por outro lado, quem não se arrepende será como a árvore cortada e lançada no fogo. Mas para que isso fique mais claro, nós vamos ver agora o verso seguinte, o verso 12. Vejam só: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 3, versos 7 a 12. Eu acredito que não tem como ser mais claro do que isso. Primeiramente, João chama de raça de víboras quem se batiza com ele, mas não se arrepende. Estes, ele diz que são árvores cujo machado já está posto na sua raiz e pronto para cortá-los e lançá-los no fogo. Em seguida, ele diz que quem se arrepender sinceramente será batizado com o Espírito Santo. E quem não se arrepender vai receber um batismo diferente, que é o batismo do fogo. E por fim, ele completa dizendo que Jesus tem uma pá na mão e que vai limpar a sua eira, separando o trigo para o celeiro, aqueles que se receberem o batismo com o Espírito Santo, e a palha vai para onde? A palha vai para o fogo, que é o batismo do fogo. Vocês percebem que é bem claro, é bem distinto. Os dois batismos, o batismo com o Espírito Santo, salvação. Batismo com fogo, juízo. Ou seja, batismo com fogo é juízo para os hipócritas, como os fariseus e saduceus que se aproximavam de João, pediam para ser batizados, mas no fundo não havia arrependimento em seus corações. Este é o contexto e é exatamente isso que está no texto de João Batista. Por isso, amados, percebam que eu não posso simplesmente dizer que esse fogo do altar derramado sobre a terra é o Espírito Santo e compará-lo com as passagens de Joel, capítulo 2, ou mesmo com textos de Atos 2, que fala do Pentecostes. Ora, para que eu fizesse essa relação, eu teria de ter pelo menos um texto bíblico que me servisse de ponte para ligar uma coisa com a outra. Mas neste caso,
eu tenho exatamente o contrário. O próprio livro do Apocalipse deixa bem claro que esse fogo é uma manifestação da justiça e do juízo de Deus. Então eu não posso subverter o texto apenas para poder construir a minha doutrina. Percebam, meus irmãos, agora que vocês foram levados a errar duas vezes, uma atrás da outra. Primeiro, fizeram você acreditar que o fogo do incensário que foi derramado sobre a terra é o Espírito Santo. Mas esse fogo, na verdade, ele é uma manifestação da justiça e do juízo de Deus. E em seguida, o professor da Maranata diz que é exatamente aceitando esse fogo que é juízo, e esse tipo de batismo, que é juízo, que você então vai conseguir compreender que Jesus vai arrebatar a igreja no toque da quarta trombeta. Vocês perceberam? Ora, que espírito é esse que está convencendo as pessoas de algo que não é bíblico? Que espírito é esse que quer que você invoque o fogo para aceitar de bom grado doutrinas que mudam o sentido daquilo que Deus queria dizer? Mas vamos em frente. Como o professor da Maranata disse que os sinais da quarta trombeta são os sinais que se encontram no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, então é aí que nós vamos fazer agora mais uma de nossas observações, agora sobre a relação do texto da quarta trombeta com o Evangelho de Mateus no capítulo 24. Mas vamos primeiramente ver o que o professor da Maranata disse sobre essa relação. Por quê? Porque a quarta trombeta está prestes a tocar. E eu faço referência à leitura da quarta trombeta, que está no versículo 12, do mesmo capítulo 8 de Apocalipse, diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Evidente, essa trombeta ainda não tocou, mas se nós fizermos menção dos evangelhos, tanto em Lucas 21 quanto em Mateus 24, nesses dois capítulos, e eu vou citar Mateus 24, 29, que está fácil para eu ler aqui, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, é como se fosse uma cópia do livro de Apocalipse, nesse versículo 12. O sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, é um sinal dito pela própria boca do Senhor Jesus que aqui, nesse exato momento, o quarto anjo vai tocar a trombeta. Ou seja, é o mesmo sinal que está descrito aqui no Apocalipse. E esse é o momento do arrebatamento. Esse é o momento que a igreja vai subir, vai ser arrebatada, encontrar o Senhor Jesus entre nuvens e entrar para as bodas do Cordeiro. E aí, enquanto o mundo aqui vai passar por 7 anos de tribulação, na sua metade, 3 anos e meio, entrar na grande tribulação, e os gentios, o tempo dos gentios, termina no arrebatamento. Bom, meus irmãos, mas para que isso fique claro, nós vamos comparar o texto da quarta trombeta do Apocalipse com o texto de Mateus 24, já que o professor da Maranata disse que esses textos são idênticos. Vejam só, como vocês podem notar, realmente os sinais descritos em Apocalipse 8, verso 12, coincidem com os sinais apontados por Jesus no Evangelho de Mateus 24, 29. Nós temos a figura do sol, da lua e das estrelas sendo atingidas, e isso parece que está bem claro. Entretanto, o que o professor da Maranata, além dele não contextualizar, ele não disse para os espectadores o significado da expressão que inicia o versículo 29 de Mateus 24. Observe como começa o versículo. Ele diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias. Que tribulação seria essa? E em seguida ele diz que o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. E o versículo 30 então já está falando sobre a vinda de Jesus.
Ora, esses sinais descritos em Mateus 24 acontecerão imediatamente após a tribulação daqueles dias. Mas a que aflição Jesus estava se referindo? A que tribulação? Ora, eu só vou poder saber se eu, então, ler os versículos imediatamente anteriores, não é mesmo? Eu já havia dito que nós não podemos entender um versículo sem ver também o seu contexto. Então, vamos ver o que diz os versículos anteriores. Vou começar lá do 3. No verso 3, os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam o sinal da sua vinda e do fim dos tempos, e você já pode observar que eles já pareciam saber que esses dois eventos aconteceriam ao mesmo tempo, ou seja, a vinda de Jesus se daria exatamente quando o mundo chegaria ao seu fim. Então Jesus, a partir do verso 4, começa a falar sobre falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, mas disse que isso eram apenas o princípio das dores, ou seja, Jesus ainda não estava falando da sua vinda e do fim dos tempos. Mas já a partir do verso 9, Jesus começa a falar de uma perseguição que os discípulos sofreriam, que eles seriam inclusive odiados por todas as nações e condenados à morte por causa do seu nome. E logo em seguida, a partir do verso 10, Jesus já fala de traições, falsos profetas, aumento da maldade, esfriamento do amor, e fala que o fim só virá quando o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Mas agora preste bastante atenção no que vem em seguida. A partir do verso 15, Jesus fala do sacrilégio a que se referiu o profeta Daniel, ou seja, o anticristo assentado no santuário de Deus. Ora, a partir daí, então, se o anticristo já está assentado no santuário de Deus, é porque já se iniciou o período da grande tribulação. Então Jesus começa a dar as orientações que serviriam tanto para o período da perseguição, que aconteceu no tempo dos apóstolos mesmo, mas também que serviria profeticamente para o período da grande tribulação. Por exemplo, ele disse: fujam para os montes, ai das que estiverem grávidas, etc. Observe que nesta sequência Jesus está falando especificamente da grande tribulação. Então, o sacrilégio de Daniel, e depois ele vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas que por causa dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. A partir do verso 23, Jesus volta a falar de falsos cristos, realizando sinais e maravilhas, e faz nova menção ao período da grande tribulação. E, como um parênteses, ele diz que a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, se vocês prestaram atenção, do verso 15 até o verso 26, Jesus está falando de um período de grande tribulação que culminaria então com a sua vinda, que está referida no verso 27. Agora percebam que Jesus inicia o verso 29, citado pelo professor Damanaim, dizendo: imediatamente após a tribulação daqueles dias. Que tribulação? A grande tribulação. Então ele cita os sinais que aconteceriam em seguida: o sol escurecendo, a lua não dando a sua luz, as estrelas caindo do céu e os poderes celestes sendo abalados. Na sequência, o verso 30 fala da vinda, da segunda vinda de Jesus. Pois então, o que nós temos em Mateus 24, 29 e 30 é que a vinda de Jesus acontecerá imediatamente após a grande tribulação. Não tem como pensar diferente. Pense bem, se essa vinda de Jesus, descrita nos versos 29 e 30 de Mateus 24, se refere ao arrebatamento da igreja, como afirmou o professor da Maranata, comparando com o Apocalipse, então, obviamente, o arrebatamento da igreja ocorrerá quando? Após a grande tribulação. Vocês conseguiram entender? Então, agora nós já sabemos mais claramente a razão do professor da Maranata ter lido apenas o verso 29. Se ele contextualizasse e desenvolvesse os fatos descritos em Mateus 24 com uma ordem sequencial de acontecimentos, ele teria de admitir que a igreja passará pela grande tribulação.
Mas, meus irmãos, não é a minha intenção, lógico, fazer nenhum estudo sobre o assunto aqui, até porque eu precisaria começar tudo desde o começo, de modo sistematizado, para que as coisas fizessem sentido. E também tem uma outra coisa, eu não me importo se alguém pensa que Jesus vai voltar na quarta trombeta, ou se pensa que Jesus vai voltar pela segunda vez em 2 fases, enfim, né? Cada um pode acreditar no que quiser, e isso não me incomoda nem um pouco, e eu não estou muito preocupado se alguém pensa diferente. Mas o que eu gostaria que vocês percebessem é que não é honesto usar um versículo isolado para juntar com um outro versículo isolado e tentar sustentar uma doutrina que contraria o próprio texto que foi utilizado. Olha só, veja bem, não é razoável dizer que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação e apresentar como prova um versículo que, se colocado no seu contexto, mostra uma coisa bem diferente. E o que é pior? O pior é dizer que essa incoerência é uma revelação de Deus, como se Deus pudesse então contrariar a sua própria palavra. Vocês conseguem perceber a incoerência? Eu vou tentar explicar mais uma vez. A Maranata diz que Jesus vai arrebatar a igreja no toque da quarta trombeta, porque os sinais descritos lá no livro do Apocalipse, ao descrever o toque da quarta trombeta, coincidem com os sinais descritos por Jesus em Mateus 24. Até aí tudo bem? Muito bem, só que os sinais de Mateus 24, que eles dizem que são os mesmos da quarta trombeta, falam da segunda vinda de Jesus, que ocorrerá somente após a grande tribulação, como nós vimos na sequência do texto de Mateus 24. Então, o que vocês acham? Isso não parece contraditório? Uma vez que a Maranata ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, como então ela usa um texto onde mostra que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação? Mas quem se importa com isso, não é mesmo? Para quem foi instruído nos seminários da Maranata, basta dizer que Deus revelou e pronto, não se fala mais nisso. E se o que eles ensinam não estiver na Bíblia ou não tiver uma lógica, basta dizer que aquelas pessoas que não aceitam as suas revelações é porque eles estão na razão e está tudo resolvido. Mas, meus irmãos, eu vou fazer a minha última consideração. Eu vou falar sobre a irracionalidade de se acreditar que não precisamos saber nada mais além daquilo que vai até a quarta trombeta, ou seja, só preciso saber o Apocalipse até a quarta trombeta. Bom, depois que eu publiquei meus comentários sobre a entrevista de um pastor da Maranata acerca da Reforma Protestante, eu tive acesso ao comentário de um outro pastor da Maranata dizendo o seguinte, eu vou transcrever aqui o texto que ele escreveu. A minha observação, só fica na Maranata quem foi alcançado pela revelação e quer vivê-la, o que é o meu caso. Exemplo. Nós cremos que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação e as 3 últimas trombetas tocarão na grande tribulação. Por que ensinar, enfatizando as mesmas para quem não vai estar aqui? Os sinais da quarta trombeta estão de acordo com os ensinos de Jesus em Mateus 24, versos 29 e 30. Bom, como vocês podem perceber, para um membro da Maranata, entre o que a Bíblia diz expressamente e o que o presbitério diz, eles ficam com o que o presbitério diz. Isso porque eles entendem que o presbitério recebeu diretamente de Deus uma revelação particular e, por isso, não importa se essa revelação diz o que a Bíblia não diz ou se ela contradiz o que a Bíblia diz. Mas o que é mais curioso é que eu cansei de ouvir no passado, nos seminários da Maranata, que nós temos de comer o cordeiro por inteiro, inclusive as entranhas, né, as partes mais difíceis. Quem é da Maranata do meu tempo sabe bem disso. Mas hoje nós sabemos que eles diziam isso não para estimular as pessoas a conhecerem a Bíblia completamente, mas para levar os membros a aceitarem tudo o que eles disserem sobre a Bíblia, mesmo que isso seja algo difícil de aceitar.
A prova disso está na própria mensagem do pastor da Maranata, que acha que pode descartar uma parte da Bíblia, porque isso então não lhes diz respeito. Mas será mesmo que não diz respeito? Ora, será que nós podemos escolher as partes da Bíblia que nós achamos que nos interessa e desprezar o restante? Será que as 7 igrejas da Ásia fizeram isso? Será que cada uma delas procurou conhecer só a parte do Apocalipse que continha o que era dirigido para elas e desprezou o restante? Será que um pastor tem o direito de escolher as partes da Bíblia que as suas ovelhas devem conhecer? Será que fazer isso não seria semelhante a retirar do Apocalipse uma parte das suas profecias? Pois é, mas Jesus deixou claro que se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro, Apocalipse 22, no verso 19. Então, será que nós temos o direito de limitar o conhecimento apenas ao que nos interessa e ainda direcionar o conhecimento na igreja para que as ovelhas fiquem sem conhecer uma parte do livro do Apocalipse? Pense. Agora eu vou encerrar. Para encerrar, eu vou apenas fazer aqui com vocês um exercício de reflexão. Imagine que a doutrina do arrebatamento da igreja, no toque da 4ª trombeta, esteja totalmente furada e sem sustentação bíblica. Imagine isso. 4ª trombeta, Jesus voltando, arrebatando a igreja. Imagine que isso está tudo furado. Você estaria preparado, então, para identificar os sinais dos tempos, para enfrentar o que vai vir pela frente? Será que será que você não vai mesmo precisar o conteúdo do toque das 3 últimas trombetas? Será que você não vai precisar saber identificar o reinado milenar de Cristo? Será que você não vai precisar saber nada sobre as 7 taças da ira de Deus? Será que você não vai precisar saber nada sobre a consumação do século, sobre a verdadeira história do arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos mortos, sobre juízos e assim por diante? Bom, pense bem. Eu não tenho mais dúvidas quanto à impossibilidade de haver um arrebatamento da igreja no toque da 4ª trombeta. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho mais dúvidas quanto ao derramamento do Espírito, ao derramamento do fogo do incensário sobre a terra, não ser o derramamento do Espírito. Eu não tenho mais dúvidas quanto ao batismo de fogo, não ser o batismo com o Espírito Santo. Eu não tenho mais dúvidas quanto à necessidade de se conhecer todo o livro do Apocalipse, e não somente 3 capítulos e até a 4ª trombeta, que seria o capítulo 8. Eu não tenho mais dúvidas quanto ao momento em que a igreja será arrebatada. Eu não tenho mais dúvidas quanto ao juízo para quem retira ou omite da igreja qualquer parte do livro do Apocalipse. E você, ainda tem dúvidas? Enfim, meus irmãos, não tenham medo de pensar sobre estas questões. Eu espero que Deus ilumine os seus olhos e abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor Jesus a todos.